dia, presidente de Albuquerque, deputados, deputadas, telespectadores, radioouvintes. É com muita satisfação, presidente, que eu me inscrevi para tratar de dois temas que são muito importantes, e um deles diz respeito à matéria publicada pela revista oficial aqui dessa Casa Legislativa, o plenário, com o título Perdão do Padim. Então, a revista é essa aqui. Essa revista repercutiu bastante em Juazeiro, levei alguns exemplares essa semana para lá, e, notadamente, as pessoas lá da Paróquia de Nossa Senhora das Dores, que é lá vizinho, onde trabalho como médico, demonstraram enorme alegria com a matéria que foi feita. E nessa matéria, ela aborda um assunto que foi muito importante para os amigos, os devotos do Padre Cícero, os juazeirenses que gostam do Padre Cícero, no final do ano passado, quando o bispo diocesano, Dom Fernando Panico, anunciou que tinha recebido uma correspondência do secretário de Estado do Vaticano, o cardeal Pietro Parolin, em nome do Papa Francisco, aonde ele anunciava uma reconciliação, e esse foi o termo que foi usado, da igreja com o Padre Cícero. O Padre Cícero, ele foi afastado das ordens sacerdotais por conta de um fenômeno que ocorreu em Juazeiro, lá no ano de 1889, quando uma beata, a Beata Maria de Araújo, ela foi fazer uma comunhão e aconteceu um fenômeno que tornou-se o centro de uma grande polêmica religiosa naquela época, onde alguns afirmavam que aquilo era um milagre, outros afirmavam que era um embuste, e a igreja, na época, tomou uma posição inicialmente a favor e posteriormente contrária àquele fenômeno. E por conta disso, a sequência de eventos e de debates que se seguiram a isso, o Padre Cícero terminou sendo excluído daquilo que ele mais gostava, que eram as suas ordens sacerdotais. E ficou impedido de celebrar, deputado Santana Ferreira Aragão, quando puder. Pois não, deputado. E então, a partir desse momento, ele passou a lutar para ser reabilitado. Terminou morrendo em 1934, sem conseguir essa reabilitação. Daí por diante, aqueles amigos do Padre Cícero continuaram com essa tarefa e, por fim, no final do ano passado, em um documento onde a igreja coloca que não é a sua intenção se pronunciar sobre o fenômeno que envolveu a questão da Beata Maria de Araújo, mas avaliar o trabalho feito pelo Padre Cícero, ela começa a destacar de forma bastante positiva o trabalho que o Padre Cícero fez em sua importância na evangelização do ponto de vista católico, tanto para os juazeirenses, os caririenses, como para todo o Nordeste. E ressaltam, sobretudo, os valores éticos e morais do Padre Cícero, o seu compromisso com as pessoas mais pobres, a sua missão de divulgar que valores como a devoção a Deus, como sendo o centro do pensamento cristão também, os valores éticos como a caridade, a misericórdia, o perdão. E a igreja chama muita atenção para isso, como sendo o responsável por esses grandes movimentos que ocorrem anualmente em Juazeiro e que crescem cada vez mais. Então, o momento em que, simbolicamente, o Dom Fernando anunciou isso lá em Juazeiro, foi um momento ímpar, um momento de grande euforia, e eu tive presente lá, o governador Camilo também estava presente nessa ocasião, foi no mês de janeiro, dia 20, por ocasião de um evento religioso que ocorre mensalmente em Juazeiro, e pude ver, deputado Ferreira, assim, a alegria nos olhos das pessoas, uma praça lotada com mais de 30 mil pessoas, e num gesto simbólico, o Padre Cícero, que era impedido de ter acesso à igreja, naquele momento, ele foi, um retrato do Padre Cícero foi colocado
no altar como se fosse uma alusão à memória dele, que teria acesso agora à igreja. Eu vi, por exemplo, a emoção na voz da irmã Anete, que é uma doutora em psicologia, uma freira que trabalha lá em Juazeiro há muitos anos, e que tem uma voz belíssima e que expressa com o seu canto o significado das missões populares que ocorrem em Juazeiro, como ela ficou emocionada naquele momento e como o povo também festejou e se emocionou naquela hora. Então eu ressalto esse trabalho muito bem feito e, em nome do povo de Juazeiro, daqueles que são os amigos do Padre Cícero, quero parabenizar o autor dessa matéria e esse destaque especial que foi feito sobre esse evento, esse fato na vida religiosa de Juazeiro do Norte, que para mim é muito importante. Eu gostaria, antes de passar para o deputado Ferreira, só destacar o seguinte, deputado. O interessante nessa história toda, o trágico nessa história toda, é que a Beata Maria de Araújo, que foi a pessoa central nesse evento da questão da hóstia, desse fato, desse fenômeno, ela faleceu em 1914, e antes disso, ela foi enclausurada, foi torturada, foi perseguida, foi humilhada, e como se não bastasse isso, depois de morta, em 1931, os restos mortais da Beata sumiram. Foram levados no cemitério do Perpétuo Socorro, Nossa Senhora do Perpétuo Socorro em Juazeiro, e não se sabe aonde está, e nem exatamente quem foi o responsável por isso. Então isso também, pelo fato de ser mulher, deputado Elmano, ser negra, pobre, bastante perseguida e humilhada, e até hoje a sociedade, o povo de Juazeiro, as autoridades, têm essa dívida por reparar essa grande injustiça feita com a Beata Maria de Araújo. Então, numa oportunidade, outra, eu vou me aprofundar nesse tema e nessa discussão, para que a gente não deixe um fato como esse sem resposta. Por favor, gostaria de ouvi-lo, deputado. Eu queria, deputado Santana, primeiro, me parabenizar que o senhor ficou na história. O senhor teve o prazer e o orgulho de ser prefeito de Juazeiro do Norte, a terra do Padre Cícero. Então já é um marco na vida do senhor. O senhor já tem uma marca, o senhor já tem um carimbo que vai passar para a história. Saber que foi prefeito, que esteve à frente da municipalidade da terra do Padre Cícero. E quando se fala em Padre Cícero, eu acho que o Padre Cícero não é só da região sul do Ceará. O Padre Cícero é do Ceará. O Padre Cícero é do Nordeste. O Padre Cícero é do Brasil. A legião de devotos do Padre Cícero é uma coisa impressionante. Você restringe só o estado do Ceará, mas o Brasil inteiro. Prova disso é que Juazeiro sempre foi aquela grande concentração de romeiros e nunca perdeu e nunca diminuiu o movimento com o passar do tempo, e mesmo sofrendo o que o Padre Cícero sofreu, as sanções que ele sofreu da própria igreja. Hoje se faz um reconhecimento, melhor tarde do que nunca, da figura do Padre Cícero, do seu valor, da sua religiosidade, enfim, da sua importância a nível de fé. Então, eu acho importante a gente trabalhar nessa linha. Conte com o apoio, meu querido prefeito, meu querido deputado Santana, para que todo cearense possa se engajar nessa luta, e nós só vamos sossegar quando o Padre Cícero for declarado santo, porque é o santo do Ceará, é o santo do Nordeste, é também um santo do Brasil. Parabéns, meu querido deputado Santana. Agradeço, deputado Ferreira, e dizer também que o Padre Cícero foi prefeito de Juazeiro por 16 anos. E as ações planejadas pelo Padre Cícero, quando prefeito, ainda hoje repercutem no nosso município. E nós costumamos dizer que o Padre Cícero foi o melhor prefeito de Juazeiro, que teve uma visão que transcendeu a sua época e chegou até os nossos dias. E muitas das coisas que ele planejou para Juazeiro, elas começam a ocorrer muito tempo depois da sua morte. E a sua presença é muito sentida na cidade. E o fenômeno que ocorre em torno do nome dele provoca continuadamente o crescimento do município de Juazeiro. E nós temos essa alegria e esse carinho muito especial pelo Padre Cícero, e nos colocamos sempre em defesa do seu nome. Gostaria, presidente, também de abordar um assunto muito importante. Acho que essa Casa Legislativa, semana passada,
aprovou a Lei de Educação do Estado do Ceará e que tem muitos pontos que são importantíssimos para o nosso Estado, para a educação. Acredito que a educação é o grande alicerce da construção de uma nova sociedade, a sociedade que a gente sonha, essa sociedade com mais ética, sociedade mais justa, mais solidária, e é o instrumento para fazer uma grande transformação de forma pacífica, de forma muito tranquila. E eu destaco aqui, entre as 20 metas que foram colocadas lá no plano, de apoiar em parceria com os municípios para aumentar a oferta de creches, para atender no mínimo 50% das crianças de 0 a 3 anos de idade, é o caminho para a universalização do ensino dessa faixa etária. A gente programa também nas metas lá, que a gente fortaleça as estratégias de colaboração com os municípios para colocar todas as crianças de 6 a 14 anos nas escolas, universalizar o ensino para a população de 15 a 17 anos, garantir aquelas crianças que têm problemas, que têm transtornos globais, que têm deficiências, que têm altas habilidades, que sejam superdotados, que eles possam ter ações na área específica para ou suprir a sua carência ou então ampliar a capacidade daquele que já é bem dotado. Então, essa preocupação está colocada entre as nossas metas, apoiar os municípios para alfabetizar todas as crianças, no máximo até o final do 2º ano. A gente sabe que durante muito tempo, a escola pública, ela foi uma escola de faz de conta, onde as crianças entravam, às vezes, somente porque os pais não tinham com quem deixar, e saíam como analfabetos funcionais. Então, esse processo está sendo superado. Então, existem escolas hoje públicas que são escolas modelo, que são escolas de referência. E isso aí faz com que a gente tenha cada vez mais fé que a escola pública ela vai se consolidar como um grande instrumento de transformação social do nosso país. E são várias as metas, são 20 objetivos colocados, entre eles está colocada aí a preocupação com a educação continuada, para garantir aos professores cada vez mais que eles sejam sempre reciclados, que eles ampliem o seu conhecimento, de tal maneira que, uma vez mais preparados, eles possam estar bem formando os nossos estudantes, formando os nossos alunos cada vez com mais capacidade também, e uma preocupação em equipar, aparelhar, reformar, garantir espaços cada vez mais sadios, mais salubres, para que as nossas crianças tenham prazer de estar nas escolas públicas e que não sintam nenhuma diferença da escola privada. Isso tudo é importante e foi colocado aqui um debate amplo sobre isso, mas aí as pessoas podem perguntar, e agora? Nós temos aí 16, 17 escolas que estão ocupadas, professores mobilizados, estudantes em luta, e é preciso dar uma resposta para isso. E ontem, o governador Camilo Santana anunciou investimentos da ordem de 140 milhões na nossa educação. São novas ações de implantação imediata para o fortalecimento da gestão escolar. E vou citar algumas delas aqui. A reforma das estruturas físicas das escolas, reclamadas por aqueles que estão mobilizados, um investimento aí de 32 milhões em estruturas físicas das escolas, que deve ser imediatamente iniciado agora de 2016 a 2017, mais recursos para a manutenção das escolas, com a criação dos suprimentos de fundos para todas as 709 escolas da rede estadual, isso aí no valor de 5 milhões, e a finalidade desse investimento é garantir mais agilidade na tomada das decisões e na resolução dos pequenos problemas que estão no dia a dia das escolas, revitalização do parque tecnológico das escolas, com aquisição de 5 mil computadores, um investimento aí de 17,5 milhões, mais recursos para a alimentação escolar, aí o governo vai garantir 6,4 milhões anos a mais para melhorar a qualidade da merenda escolar, aumento da carga horária para as escolas, com acréscimo de 100 horas mensais para ambientes pedagógicos, laboratórios, multimeios, isso nas escolas de ensino regular, nos centros de educação de jovens e adultos, nas escolas indígenas, nos quilombolas
e 125 horas mensais nas escolas de educação profissionalizantes. Esse é o valor do investimento, em torno de 12,5 milhões são colocados. E aí, presidente, eu já ia pedir mais um minutinho só para concluir aqui o meu raciocínio. Deputado, mais um minuto, excelência. Pronto, é o suficiente para fechar aqui. Além disso, a negociação do atendimento, dos pontos da negociação com a PO e das reivindicações dos gestores escolares. E nesse ponto, são anunciados aí o pagamento do retroativo da progressão horizontal e vertical no mês de maio de 2016, no valor de 2,8 milhões, e serão beneficiados 2.278 professores. Ressalta ainda, como sendo da maior importância, a nomeação de 553 professores aprovados em concurso público, isso com um impacto inicial de 20,5 milhões. A implantação do Vale Alimentação, os professores temporários, impacto aí de 11,6 milhões, garantia da assinatura dos processos de estabilidade dos professores para cumprir os seus estágios probatórios. Entre outras, eu sei que a deputada Raquel vai se pronunciar sobre isso e vai poder detalhar melhor essas medidas do nosso governador. Muito obrigado, senhor presidente. Eram essas...